Um dos principais medos que atormentam os estudantes e as estudantes de direito e também os bacharéis recém-formados, sem dúvida alguma, é o exame da ordem, o exame da OAB. Essa prova é aplicada 3 vezes ao ano e é organizada pela Fundação Getúlio Vargas. A prova tem o objetivo de avaliar, verificar se o bacharel recém-formado de fato reúne o conhecimento necessário para exercer a advocacia. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que é possível ser aprovado, será que é possível ser aprovada no exame da OAB sem precisar pagar por cursinhos caros, sem precisar adquirir livros igualmente caros, livros esses especializados no exame da OAB? O vídeo de hoje vai tratar a respeito deste assunto. Se você vai prestar o exame da OAB ou tem algum familiar que vai prestar, não deixe de curtir esses vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho, pois assim você não vai perder nenhuma postagem nova e ainda vai estar ajudando com a divulgação do canal. Meu nome é Dr. Eduardo Viana. Sou mestre em Direito formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou advogado igualmente formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. E sou professor formado pela Universidade Federal de São João del Rei. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Como eu havia adiantado, muitas vezes as pessoas investem alto em cursinhos preparatórios e em livros especializados no exame da OAB, vindo a prestar o exame 1, 2, 3 vezes até ser aprovado, ou muitas vezes algumas pessoas, infelizmente, nem sequer conseguem ser aprovadas. Aí eu pergunto para vocês, será que esse momento precisa ser tão difícil e tão dispendioso? No meu caso específico, eu posso dizer para vocês, não precisa ser, não foi um momento tão difícil, não foi um momento tão dispendioso, e daqui a pouquinho eu vou explicar como é que foi, como eu fiz para poder estudar para ser aprovado no exame da OAB, ainda no nono período da faculdade, sem ter que fazer cursinho e sem ter que comprar livros caros especializados no exame da OAB. O exame da ordem é dividido em 2 grandes fases. A primeira fase é uma prova objetiva, 80 questões divididas em 17 áreas do direito, como direito civil, processual civil, direito penal, processual penal, direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional, filosofia jurídica, ética profissional, etc, etc. São 17 áreas principais, como se fosse o basicão. O basicão, falando numa linguagem popular, o conhecimento básico, o conhecimento geral que um advogado precisa ter para corretamente exercer a advocacia. Para passar nessa primeira fase da prova, das 80 questões, você tem que acertar 50%, apenas 40 questões. Vamos falar a verdade, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Se você mantiver a calma e estudar de verdade, é algo que dá para fazer, é algo que é possível ser aprovado. Já a segunda fase é a chamada prova prático-profissional. Essa prova consiste em 4 perguntas, 4 questões dissertativas, onde, por meio da sua escrita, você vai buscar responder adequadamente aquilo que lhe for perguntado. Além disso, é dada também uma situação hipotética, porém uma situação que de fato pode acontecer ao longo de sua carreira profissional. E essa situação hipotética, dentro dessa situação hipotética, você será desafiado a elaborar uma peça processual. Pode ser uma petição inicial, podem ser as razões de um recurso de apelação, podem ser as razões de um recurso ordinário, pode ser a contraminuta de um agravo de instrumento. Qual peça especificamente você vai ter que redigir vai depender de qual exame da OAB você está
para qual exame da OAB você está prestando e, principalmente, qual foi a segunda fase, qual foi a disciplina, qual foi a área jurídica da segunda fase que você escolheu prestar. Eu preparei uma série de conteúdos analisando tanto questões da primeira fase da OAB quanto questões da segunda fase da OAB. Foi exatamente assim que eu estudei para o exame da ordem e consegui minha aprovação ainda no 9º período da faculdade. Isso mesmo. Para você prestar o exame da OAB, você pode realizar a prova quando já for bacharel em Direito ou pode realizar a prova no último ano do concurso, seja no 9º período ou no 10º período. No meu caso específico, eu consegui ser aprovado quando estava ainda no 9º período da faculdade. A dica que eu dou a vocês é, desde o início da faculdade, comece a se preparar. Aproveite cada conhecimento que seus professores ministrarem dentro da faculdade. Mas, além disso, pegue provas antigas, pegue provas anteriores do exame da OAB e vá estudando, analisando quais são os raciocínios que são cobrados dentro do direito civil, do direito do trabalho, do direito administrativo, etc. Vá analisando os padrões de perguntas e os padrões de resposta, os raciocínios jurídicos que são cobrados dentro daquelas questões e você terá uma boa oportunidade de ser aprovado sem precisar gastar caro com cursinhos ou com materiais didáticos voltados para essa finalidade. Eu, então, estudei assim e vou ainda dar uma oportunidade mais fácil para vocês, porque no meu caso eu estudei apenas lendo e eu quero que, por favor, leiam muito os exames. Mas além disso, vocês vão ter um conjunto de vídeos descrevendo, dissecando, vamos assim dizer, algumas questões da OAB para vocês e eu espero que esse material seja útil e que facilite vocês passarem por essa fase de uma maneira mais tranquila. Antes de fazermos a análise de nossa primeira questão, eu quero deixar uma mensagem para você, estudante, e para você, bacharel recém-formado. O exame da OAB não necessariamente precisa ser um momento sofrido e angustiante. O sucesso ao final, o seu sucesso ao final, vai depender muito das estratégias de estudo que você desenvolver ao longo do curso, se você ainda estiver estudando, ou, se você já for bacharel em Direito, as estratégias de estudo que você vai passar a desenvolver agora que está se preparando para o exame da ordem. Não se esqueça da beleza e da dádiva que é poder estudar. Busque prazer no ato de estudar. Sucesso e, sem mais delongas, vamos à primeira questão. Vamos então à análise do 31º exame da OAB, organizado pela Fundação Getúlio Vargas. Essa foi uma prova aplicada no dia 9 de fevereiro de 2020. Nós vamos analisar a questão 41 da prova branca, que tem a seguinte redação. Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens, desde setembro de 2013. Em um momento anterior ao casamento, Rubens, que é o pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à sua filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhe foram pagos pelos locatários do imóvel. No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado, informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava R$ 150 mil, sendo que R$ 50 mil foram auferidos antes do casamento e o restante após o casamento. Mariane relatou ainda que atualmente o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante de eventual divórcio, assinale a afirmativa correta. Opção A. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o total dos valores. Opção B. Tendo em vista que o imóvel locado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela auferidos não se comunicam com Aldo. Opção C.
Aldo tem direito à ameação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Opção D. Aldo faz jus à ameação tanto sobre a propriedade do imóvel doado a Mariane por Rubens, quanto sobre os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel na constância do casamento. Bom, antes de você responder as questões, antes de eu auxiliar na resposta das questões, o que você precisa pensar para poder responder adequadamente a esse tipo de questão objetiva. Você tem que imaginar, pensar a qual área do direito nós estamos nos referindo. Aqui no caso, nós estamos abordando o direito civil. Qual área específica dentro do direito civil? Nós estamos abordando a questão dos modos de contração do matrimônio. No caso aqui, Aldo e Mariane contraíram o matrimônio sob qual regime de bens? Eles contrair o matrimônio sob o regime da comunhão parcial de bens. É lógico que não vem lá destacado para você, não, mas você vai fazer uma leitura e vai tentar verificar quais são os pontos-chave dessa questão. Regime de comunhão parcial de bens. Qual é a normativa que incide sobre o regime da comunhão parcial de bens? Aí você vai ter que relembrar que o Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2002, ele traz entre os artigos 1658 e a 1666, entre 1658 a 1666, ele traz as principais normativas inerentes ao regime da comunhão parcial de bens. Especificamente, o artigo 1660, o seu inciso 5º, vai trazer a seguinte redação. Entram na comunhão, inciso 5º, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. O que acontece? Apesar de, no regime de comunhão parcial, dever ser partilhado aquilo que foi adquirido na constância da relação conjugal e aquilo que já pertencia a cada um dos cônjuges antes do início da relação conjugal continuar pertencendo a cada um, então você poderá pensar, então não há que se dividir aquilo que já pertencia a cada um antes, e esse raciocínio está correto. Porém, a redação do inciso 5º deixa claro que os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento, eles deverão ser partilhados, eles entram na comunhão. O que isso significa? Apesar de o imóvel, sendo título de doação, pertencer apenas a Mariane, ele continua pertencendo apenas a Mariane, não apenas porque ele foi percebido a título de doação, mas também porque foi antes do início da relação conjugal, ou seja, ele é um bem particular de Mariane. Apesar disso, os frutos desse bem devem ser divididos quando eles tiverem sido adquiridos na constância do casamento. Isso faz com que seja correta a opção C. Aldo, então a opção correta que deve ser assinalada é a opção C. Aldo tem direito à ameação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel. Nesse sentido, tanto o imóvel quanto os primeiros 50 mil reais continuam pertencendo exclusivamente a Mariane. Porém, os 100 mil reais que ela oferiu na constância da união conjugal devem ser partilhados com Aldo. Nesse caso, no tocante a 50% para cada um. Eu espero ter ajudado vocês, eu espero que esse vídeo seja útil, esse e os próximos vídeos sejam úteis. Forte abraço, tudo de melhor, bons estudos!